Dando continuidade à nossa programação, chamamos a chefe Arika Messa, chefe de cozinha, sócia proprietária do espaço de eventos do restaurante Beta Food, trabalha com gastronomia regional, ministrando aulas no estado e Brasil. Vamos receber com aplausos a nossa convidada. Oi, gente, obrigada pelos aplausos. Boa tarde, tudo bem? Depois dessa longa jornada que foi chegar até aqui, fiquei bem contente, feliz de ver essa linda estrutura que vocês têm na escola aqui. E estou bem impressionada, viu, gente? Não sei se vocês são todos alunos, mas quem for, sintam-se lisonjeados. Fiquei até feliz de ver um Thermomix na cozinha, coisa que é raro tu encontrar numa escola de gastronomia e em restaurantes também, hoje em dia, né? Um equipamento bem legal de usar. Hoje eu vim falar um pouco para vocês do conceito que eu tenho trabalhado nos menus degustação, nos nossos menus degustação, e aí a gente conseguiu colocar a linguiça artesanal aqui da região, que a gente sempre procura trabalhar com um produto local, uma culinária mais local, né? Eu procuro trabalhar isso na minha culinária, e a gente trouxe para usar a linguiça campeira. Eu gosto sempre de enfatizar e fazer nos meus menus trabalhar com bastante vegetais, principalmente do local onde a gente está. Então eu pesquisei bastante, tive o apoio das gurias que já estavam aqui, também o pessoal da escola, de que a gente encontraria na região de mais saboroso e que estivesse na época em abundância. Então a gente pode baixar, pode desligar aqui, pode desligar. A gente vai usar hoje o elemento abóboras, batatas doces, cenouras e milho. Então são elementos que vocês vão encontrar sempre no campo, né? Uma base da nossa cultura alimentar há mais de sei lá quantos anos, né? Os tupis guaranis se alimentavam muito dessas mandiocas, dessas raízes, dos aipins, da própria batata doce. Então a gente tem abundância em moranga também. E aí o que eu faço sempre, que eu gosto de falar e apresentar, tá? A versatilidade de um mesmo ingrediente. Tá? A gente não enxergar mais a moranga só para um propósito. Não enxergar a batata doce só para um propósito. Não existe só purê de batata doce. Tu pode fazer uma série de receitas, né? A gente normalmente usa até 7 preparos de um ingrediente só num prato. Então eu posso pegar um ingrediente e tornar ele o astro da nossa receita, tá? As gurias me perguntaram, qual que é o nome do teu prato? Tá? Para mim, hoje em dia, é muito difícil para mim, como gastronomia, colocar um nome e batizar pratos. Porque o astro do meu prato hoje é a linguiça e os amarelos do campo. Eu gosto de fazer uma cozinha bem monocromática, assim, uma coisa bem diferente. Então eu vou usar tudo que é de tons de amarelo para montar meu prato. Tá? Então aí sim fica uma brincadeira bem interessante. Para o comensal, quem vai comer também é bem legal de ver, de apresentar, fica uma apresentação diferenciada. E a gente sair também do convencional. Tá? Isso que eu acho que é a grande mensagem que eu venho trazer para vocês. Então de uma batata doce a gente tirou um purê, tá? Super liso, bem lindinho, e chips de batata doce. Da cenoura, por exemplo, aqui a gente fez hoje o picles de cenoura, tá? Que eu fatiei ela, esse aqui acho que vai dar para todo mundo provar depois, se quiser, tá? Tem o picles da cenoura bem fatiado, bem fininho, que a gente fez um picles diminuto. Então aqui essa receitinha que a gente usou, que eu passei para eles, também tu pode fazer picles de o que você quiser, chuchu, batata doce, de moranga, de cebola, uma base de conserva, tá? Então vocês têm aqui uma receitinha bem clássica de fazer. Eu usei a farinha de milho, mas a partir do milho a gente pode fazer várias coisas também, tá? E os chips de batata doce. Então, para vocês verem, tudo que tem tons de amarelo ou laranja, né? Vai ficar no mesmo tom. E aqui a gente tem um kibebe. Todo mundo conhece kibebe, né? Aquele purê de moranga bem tradicional, que hoje a gente deixou ele bem cremoso. A gente esqueceu a maionese lá. Que aí eu também fiz uma maionese de batata doce. Para substituir o ovo, para dar emulsão, eu ponho batata cozida. E aí tu tem uma maionese bem mais saborosa, que também a gente faz de moranga, a gente faz de batata branca, de batata inglesa, batata roxa. Então você pode substituir o ovo da maionese por um legume cozido. Isso tu usa muito menos óleo na hora do preparo. Eu vou dar as dicas para vocês enquanto eu for montando aqui. Essa maionese é muito legal, por isso que eu quis fazer para vocês, que a gente, na verdade, vai montar uma entradinha com a linguiça e um principal com a linguiça. Então também a linguiça é versátil, a gente pode servir ela de várias maneiras, tá? A gente esse prato aqui.
Vou começar pela entradinha, que ela foi lá buscar. Eu vou fazer um prato grande, comprido assim, ó. Que eu acho legal eu posso servir até para 4 pessoas uma entrada. Então, o lance de compartilhar na mesa, até uma das coisas que a gente estava discutindo, eu e a Ana, para o jantar de amanhã, é essa coisa da mesa e a gente poder compartilhar novamente, né? Hoje em dia a gente senta todo mundo, cada um com o seu celular, e fica todo mundo na mesa sentado, às vezes, no celular. Hoje, você vê na cidade, é quase assim, pegar as pessoas e sacudir um pouco, tipo, preste atenção no que está comendo, a gente faz uma comida conceitual, todo um trabalho para fazer, e as pessoas hoje comem por comer, né? Para se alimentar só, não, também como experiência. A gente vende isso, né? Eu hoje vendo no meu espaço, a gente trabalha com uma experiência sensorial e também gastronômica, tá? Essa é a nossa maionese caseira de batata doce. Depois, não sei se a gente vai ter como provar. Vou deixar aqui, tem várias colheres. Depois, quem for curioso, pode ficar à vontade de provar, tá? Isso é bem simples, gente, essa maionese. Cada um pode fazer em casa. Você pega, cozinha uma batata doce, ou uma batata inglesa, ou uma cenoura. E essa mesma quantidade de batata cozida você põe de leite. Liquidificador. A gente colocou um dentinho de alho, mas é assim, ó, um dentinho de alho pequenininho para um copo de liquidificador. Essa é a medida que eu uso sempre, que senão, gosto de bastante alho, põe mais, mas essa fica suave, o alho não dá aquele ardor, tá? Batata cozida, a mesma quantidade de leite, se mistura bem, tritura bem, deixa emulsionar, e aí vai completando com óleo, como se fosse para fazer maionese caseira. Ela vai usar menos óleo, eu uso um óleo de milho ou girassol sempre, tá? E aí tu vai dar emulsão até virar maionese. Ela firmou, você tempera com o seu tempero, fica bem interessante. Pode colocar cenoura junto com a batata, ela parece uma maionese de gema caipira. Fica lindo. Pode dizer que foi feito de gema caipira, tranquilo. Tá? Então fica uma alternativa para se ter não usar ovo. Hoje a gente não pode usar ovo cru na rua, a gente não pode usar ovo cru no restaurante, enfim. A gente tem usado bastante essa maionese de batata doce, tá? De aipim, de mandioquinha, fica muito legal. Então você pode trocar e fazer. Que essa grande mensagem que a gente sempre gosta de passar, que é a partir de um ingrediente você testar outras coisas, tá? Não usar sempre a mesma coisa. A linguiça eu já deixei pré-assada, né? A gente assou no forninho 30 minutos, no forno convencional, tá? Caseirinho. Uma linguiça bem saborosa, ela é basicamente carne aqui, tá? Eu vou apresentar ela de várias maneiras, por exemplo. Aqui eu vou deixar para o principal. Depois, e para a nossa entrada, que é uma entradinha para compartilhar, a gente vai fatiar ela como se fosse petisco, né? Pode ter uns palitinhos, não sei se dá para vocês, dá para ver daí? Dá, né? E a nossa mensagem sempre, gente, é usar o ingrediente também como um todo, tá? Isso aí, hoje em dia, quem não faz isso está super por fora, tá? A gente, no caso da cenoura aqui, as aparas da cenoura que eu não usei para o picles, eu posso usar no purê. Posso usar na maionese. Se ela tivesse vindo com folhas, dá para fazer um pesto incrível com as folhas da cenoura. Tá? A batata doce também a gente usou como um todo. Essa batata doce que eu fiz aqui, lavei bem, ela está com casca. Tá? Então a gente não tem desperdício. E se eu tenho casca, eu frito a casca da batata frita e sirvo como um coverzinho. As pessoas ficam enlouquecidas, tipo, casca de batata, tu está servindo. Quando começa a comer, eu comia isso quando era criança, minha mãe sempre fez para mim, e eu sirvo hoje e as pessoas amam, né? Tu põe uma tábua bonita, põe a maionesezinha junto, casca de batata frita, entendeu? Não tem desperdício nenhum. E o que for ainda de desperdício, você vai fazer uma compostagem ou vai botar numa horta, a gente sempre faz isso. A gente é adepto do slow food também, então a gente tem sempre esse conceito já intrínseco na gente, tá? A gente não... Eu passo para minhas cozinheiras também o tempo todo. O que combina com a farofinha, com a linguiça, né? Uma boa farofinha. Para sair um pouco daquela coisa do churrasco, né? Você pode surpreender em casa, fazer um prato diferente, com o mesmo elemento do churrasco, da linguiça assada. Você apresentar de uma maneira diferente também a comida é interessante, porque surpreende também os convidados. Fazer em casa ou fazer no restaurante, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa maionese de batata. Aqui não dá pra ver, né? Isso. Pode deixar também. Vou cortar de novo. Deixa aqui, dá pra vocês verem, né? Que dá? E aí a gente coloca umas gotinhas dessa maionese. O pessoal comer. Desculpa, gente, é meu celular que tá tocando. Que vergonha. Faz parte. Aqui, ó.
E aí tu vai intercalando com a maionesezinha, a pessoa com um pouquinho de farofa. O que combinaria aqui também é uma pimenta, né? Qual que é a nossa ideia aqui? Sempre a gente trabalhar com esses amarelos. A gente faz esse menu, que a gente chama de menu de terroir, tá, gente? Terroir, você sabe o que é terroir? Terroir é a região onde a gente está, onde a gente mora, onde a gente vive, tá? Então é o conjunto de clima, solo, agricultura, de um monte de coisa. E aí a gente faz esse prato, esse menu que a gente serve de terroir é um menu que a gente tenta englobar um pouco de tudo da nossa cultura gastronômica regional. Então a gente tem no nosso menu os verdes da horta, então tudo que for verde e o que for de época, que tiver na melhor estação, vai para o prato. Então por isso que a gente não tem nome nos pratos, porque são os verdes da horta. Ponto. Então o que vai vir é sempre uma surpresa. Depois o principal a gente trabalha em 2 momentos com os amarelos do campo, ou eu sirvo com linguiça, com cordeiro, com costela, fica bem legal também. E a sobremesa é sempre os vermelhos do pomar, também que vier de época. Agora final de ano é lindo, tem frutas vermelhas bastante, tem cerejas, framboesas no mato, então a gente adapta o nosso menu conforme o que a gente tem de melhor na estação. Isso vende bem legal lá no restaurante, para os eventos também. A sobremesa vermelha todo mundo ama, é uma coisa que a gente é nosso xodózinho, assim, e a gente está trabalhando com esse menu há 2 anos já, para vocês terem uma ideia, e ele nunca é o mesmo. Então por isso que eu acho muito difícil de colocar nome nos pratos, assim. A gente já tem os verdes, e aqui a gente está com uma brincadeira dos amarelos. Aqui eu vou colocar um picles de cenoura, a gente fez diminuto, tá? Ele está morninho ainda. Ele fica muito legal. Eu fatiei bem fininho. Essa receitinha do picles, aí quem quiser anotar, ó, é muito fácil de fazer. Dá para deixar nos vidros depois guardada. A gente faz de cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha. É uma medida de água, uma medida de vinagre e uma medida de açúcar. A mesma medida de todos. Então, se é 200 ml de água, 200 ml de vinagre de maçã. A gente usa o vinagre de maçã porque ele é menos agressivo. Não dá para usar balsâmico, tá? Tem que ser um vinagre branco. E o vinagre de álcool é muito forte. Então, eu uso um vinagre que é mais adocicado e fica interessante. Uma parte de vinagre, uma parte de açúcar e uma parte de água. Tá? Deixa ferver lá, diluiu o açúcar, aí você tira da panela e coloca num bol. Ou num vidro hermético, num vidro de conserva, um vidro hermeticamente fechado também. O ideal é sempre tirar o líquido da fervura e colocar no ingrediente, porque se eu colocar esse ingrediente na panela que está o líquido, ele vai continuar cozinhando. Aqui eu não quero que ele cozinhe, eu quero que ele fique tenro, crocante. Então, tira da fervura e coloca aqui, ou no vidro onde for esterilizado, tá? Fica bem legal. Aqui eu já vou finalizar, para mim já está suficiente. Uma entradinha para vocês compartilharem em casa, tomando um chopinho, tomando um vinho branco, uma espumante, tá? Isso aqui fechou. A gente vai deixar aqui, pode ser? Alguém? Ó, bem simplesinho, tá? Uma coisa bem apresentado, já vocês veem como é só uma linguiça, uma farofa apresentada de uma maneira diferente, já pode dar um up no jantar. No outro prato, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente tá aí para isso. Aqui, o que eu trouxe? Eu gosto de trabalhar, eu chamo meus ingredientes, assim, lá na nossa cozinha, quando a gente dá os workshops, as aulas, de elementos, tá? Eu tenho uma série de elementos para montar o meu prato, tá? Como se fosse uma construção de sabor. Como se fosse não, né? É uma construção de sabor. Até a gente estava lá na cozinha, eu bati o purê de batata doce com uma colherinha de manteiga só e ele está perfeito para mim. Ele está com gosto de batata doce, não botei nem sal. O que eu quero aqui? O sabor do ingrediente, né? Exaltar o sabor do ingrediente. Então eu não coloquei leite, não coloquei nata, não coloquei manteiga. Só uma colherinha de chá de manteiga para dar a untuosidade aqui, deixar ele gostosinho. Que de repente nem precisasse, eu guardo sempre o líquido do cozimento, né? E aí se coloca um caldo de legumes, ou pode ser o próprio líquido, só preciso de um copinho d'água aqui. Vou botar só um pinguinho d'água aqui, que ele está muito duro, para deixar mais macio. Pronto. E aí a gente trabalhar com esses elementos na construção do nosso sabor aqui, as texturas, né? Isso é muito legal, assim, pra a gente interagir com o cliente, né, de todas as maneiras, assim.
você ter o olfato, o paladar, o ouvido com crocante, né? Então, os aromas. Então, a gente tem essa série de elementos para que se completam. Então, se você provar só um, ou só outro, ou só outro, talvez eles não estejam tão bons quanto todos juntos. Então, normalmente o pessoal vem no mise en place aqui, né, no pré-prepare, e vem e prova uma coisa só. Fala, pô, Arica, tá sem sal. Falei, tá, só que eu vou finalizar com uma flor de sal, um azeite de oliva. Esse sal pode estar nos chips já temperado, então tudo vai se completar, tá? Aqui pode ser um prato extremamente vegetariano também. Para mim, estaria suficiente, eu já servi em jantares também, tá? Esse prato vegetariano. Eu quero ver se eu consigo colocar essa linguiça em pé. Aí, em pezinho. Uma deitada, uma em pé. E aí você também, isso aqui é a parte legal de fazer, né? Que o mais difícil de tudo é ficar horas na cozinha, né? Mas não é ruim também, mas depois a hora de montar, que aí entra a criatividade de cada um. E tempero, né, gente? Tempero também é muito característico de cada cozinheiro. Então, eu já fiz essas experiências desses pratos. Os elementos se completam, né? O sal que tem na linguiça, com a acidez que tem no picles, com a doçura que está o purê, com a crocância da farofa e dos chips. Então, esses elementos todos vão se completar, tá? Eu acho super legal assim, a gente trabalhar com ingredientes nossos, a gente trabalha com isso, a gente vende praticamente isso na culinária regional, tá? Então, eu sempre sirvo muito pouco filé mignon, por exemplo, tá? Porque o filé mignon, se vocês forem separar 2 minutos para pensar, é 1% do boi inteiro. 2% porque é um filé de cada lado do boi. Então, o que a gente faz com o resto do boi? Né? Todo mundo quer comer filé, né? Os clientes, em geral, todo mundo quer comer no restaurante filé mignon. O que eu faço com o resto do boi? Então, eu sirvo sempre uma carne de uma costela, um músculo bem feito. Até a própria bochecha do boi hoje em dia está super em ascensão. Também está todo mundo usando bochecha de boi. Fica muito legal para fazer carne de panela. E aqui a gente usa a linguiça artesanal, que é 100% porco, né? Que é outra carne que não é convencional, o pessoal não acha convencional servir, né, em restaurantes, então a gente tem servido bastante porco. Nos eventos de comida de rua que a gente participa, a gente serve um hambúrguer de porco. É difícil vender ele assim para o cliente geral, sabe? Mas a gente faz o boca a boca para que isso se desmistifique um pouco. Até vai ter um festival em Porto Alegre só com carne de porco. Um jantar de 6 chefes que só vão usar só porco. E esse ano é o ano do porco, né, na gastronomia. Muita gente está usando e eu acho que a gente tem que dar valor ao porquinho, sabe? A gente que tem abundância gado no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, a gente não tem essa noção de quanto o boi é consumido fora do Brasil. A gente exporta, o porco, né? A gente exporta o nosso melhor porco para fora, para a China, para os Estados Unidos. E a variedade de porcos do mato também que a gente tem, javali. Aqui eu estou colocando o purezinho de batata doce, tá? Só para dar uma quenelle nele. Quente? Não. Aqui eu vou riscar com purê de moranga, que pode ser um kebab, que no caso eu fiz um kebab bem batido, trituradinho. Base de tempero, né? A gente usou cebola refogada na manteiga, um pouquinho de canela, pimentinha do reino. Aqui a gente vai completar com as farofinhas. Fica quase uma pintura, assim. Eu gosto de fazer uns... Aqui eu tostei uma cebolinha cristal, ó. Só tostei ela na frigideira, sem azeite, sem nada, só ela tostadinha, ela já cozinhou. Fica igual a cebola do churrasco, aquela cebola que a gente assa, fica legal de usar. Então ela dá uma corzinha bonita, uma apresentação legal. Você pode usar ela também. Aqui eu vou soltar ela aqui. As pétalas da cebola, né? Aqui a gente tem alguns tipos de batata doce que a gente vai colocar em cima do purê de batata doce que a gente fez. Picles de batata doce fica bem interessante também, fatia bem fininho, tá? Um bem dourado, um menos dourado. A gente vai usar de novo a nossa cenourinha, que ela fica muito legal. E aqui a gente pode intercalar, a gente pode fazer um purê de cenoura, fazer o picles da abóbora, ao invés do purê de abóbora e o picles de cenoura, tá? E, gente, o que eu quero mais passar para vocês, que isso aqui que eu estou fazendo não é nada difícil. É só questão de a gente pegar e experimentar
e a gente está aberto a novas possibilidades de os mesmos ingredientes, tá? A gente faz abobrinha, por exemplo, a gente faz um espaguete de abobrinha que o pessoal adora. Você pega a abobrinha inteira, tem os fatiadores, ou dá para fazer na faca também, e faz ela como se fosse um espaguete. E aí tu serve para o vegetariano, tu serve no menu, a gente faz muito esse espaguete para eventos, fica muito legal, o pessoal adora, espaguete de vegetais. E hoje, como a gente sabe o valor que custam as coisas, né? Tu saber usar um bom ingrediente de época, né? Os legumes, principalmente, eu fiquei chocada quando eu vi que ali o preço da cenoura está 77 centavos no mercado na estrada. Num mercado grande, que tinha, não sei, não era aqui, mas era na estrada. O país está pagando R$4 em Porto Alegre, por exemplo, um quilo da cenoura. Então, o que eu usaria no meu menu aqui se eu tivesse um restaurante? Cenoura, batata doce, tinha mais coisa também. Acho que a moranga estava R$1,09 o quilo. Lá tu não vai pagar menos que R$3, nada, não tem mais, menos que R$1,99 não tem mais nada. Então, a gente saber valorizar e aproveitar o ingrediente como um todo, isso é super importante dentro de custos, né? Dentro de valores que a gente trabalha. E esse prato aqui que eu estou montando, que deve custar R$5 de custo para mim, bem apresentado assim, eu posso cobrar do cliente até R$50, né? Transformar uma comida simples, uma apresentação mais moderna, você agrega valor ao seu prato. Então aí você tendo... Isso aqui é referência, né? É ler livro, é pesquisar na internet, vai ver bastante foto, imagem, porque você... professora, me ensina uma receita. Eu falei, receita, eu brinquei esses dias, acho que foi contigo, eu falei na viagem. Professora, me ensina uma receita. Eu falei, receita tem um monte no livro, tem um monte na internet, tem um monte em revista. Você tem uma característica pessoal, né? Tipo de tempero é outra coisa. Eu te ensinar uma dica, uma técnica e você pesquisar é outra. Então, receitas tem um monte. Interessante a gente pegar elas e conseguir adaptar a nossa realidade, tá? Acho que eu não esqueci de nada aqui. O purê de batata doce. Eu vou usar uma florzinha de sal, porque ela dá uma crocânciazinha. Também vai finalizar o sal que eu preciso. Tá? Aqui eu até poderia colocar um pouco da maionese ou um molho de carne, assim. Ficaria interessante. Tá? Pimentinha do reino. Que não é pimentinha do reino, é um oréganozinho, mas não tem problema. E aqui eu vou colocar só um pouquinho desse molhinho que está maravilhoso. Eu gostaria muito que vocês provassem. Se vocês conseguirem provar, se puder provar. Tá? Aqui tá os amarelos do campo. E é isso que a gente quer passar para vocês. Que nada que a gente... Todos os elementos que a gente tem aqui são super simples e super tradicionais. Que a gente encontra em qualquer lugar. Então... Isso que a gente quer que vocês entendam, normalmente que a gente quer gostaria que os clientes entendessem na nossa cozinha, é que a partir de um ingrediente simples, de uma comida bem simples e bem temperada, tu pode fazer uma apresentação moderna e transformar isso em pratos de restaurante, tá? Aqui a gente tem, ó, um prato principal, por exemplo, bem lindão, a partir da linguiça, tá? Da minha parte, basicamente é isso. Eu acho que a gente vai ficar mais um pouco aqui, quem quiser tirar algumas dúvidas ou conversar um pouco, a gente está super aberto a atender vocês. Tá, gente? Obrigada pelo convite, escola. Comida não precisa ser difícil de fazer para ser gostosa, bonita, moderna. Agradecemos a chefe Arica Messa pela bela atividade realizada.